ponta fraca, amém? Amém? Esta igreja foi escolhida realmente para poder proclamar a última mensagem que o mundo precisa ouvir. E é por esse motivo que nós fomos escolhidos para poder realmente, nas quartas de profecia, estar transmitindo a mensagem apocalíptica. E a mensagem apocalíptica, ela tem realmente um princípio de interpretação historicista e futurista. E por esse motivo nós estamos aqui com o imenso prazer de poder realmente trazer a vocês a mensagem do fim do mundo. Quantos acreditam que nós estamos vivendo no fim da história? Amém. Quem veio está feliz, diga amém. Amém. Quem não veio, misericórdia. Nas quartas de profecia, seria muito bom que a igreja toda estivesse presente, porque a mensagem às vezes ela não se repete, e quem não vem acaba perdendo as bênçãos que Deus realmente tem preparado para você e para aqueles que realmente amam a sua vida. Nós terminamos de ler aqui, de ouvir a mensagem do Apocalipse, do capítulo 17, que tem 18 versículos. E se você ver no Apocalipse 13 também, por incrível que pareça, também tem 18 versículos. Esses dois capítulos trazem realmente uma mensagem edificante para a igreja nos últimos dias. Eu estava até pensando de poder realmente estar com a Bíblia aberta, verificando versículo por versículo, mas o tempo não nos permite. Então nós iremos fazer apenas um breve resumo daquilo que nós ouvimos aqui através do vídeo. Parabéns para você que veio. Que Deus possa realmente abençoar a sua presença, que você possa sair daqui melhor do que quando você entrou. Amém. Nesta noite, nós contamos com a presença do nosso Pai que está nos céus, a inspiração do Espírito de Deus que pode realmente nos dar entendimento e sabedoria para que a gente possa entender a mensagem profética. Amém. Bem, nós acabamos de ver realmente uma mensagem do capítulo 18 do livro de Apocalipse. Eu vou colocar aqui alguns nomes para que a gente possa realmente entender o significado desta mensagem. Nós vimos aí no capítulo 18 de Apocalipse, nós vimos aí algumas palavras. Por exemplo, nós vimos aí uma mulher que está sentada em cima de uma besta, que tem 7 cabeças, tem 10 chifres, e que tem nomes de blasfêmias. Bem, vamos aqui, ó. Essa mulher, ela é uma prostituta, ok? E ao mesmo tempo, essa mulher significa uma cidade que está numa região geograficamente falando, rodeada por 7 montes. Na frente a gente vai colocar isso aí. E essa mulher também representa símbolo de uma igreja. Conforme Efésios, capítulo 5, versículo 32. Quando eu escrevo rápido, eu escrevo letras garranchais, porque não tem como você caprichar nas letras, ok? Mas as pessoas até dizem que minhas letras são fáceis de entender, mas aqui não é tão fácil, ok? Então veja bem, gente, nós temos aqui uma mulher que está sentada em cima de uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres e nomes de blasfêmia, ok? Esta mulher que está sentada em cima de uma besta, ela representa uma cidade que está governando realmente o mundo do ocidente. E também representa uma igreja, certo? Que é representada por uma prostituta, ok? Então veja bem, esta mulher aqui, que é uma prostituta, representa uma igreja, mas ela recebe lá na frente também o nome de, vou botar aqui, ó, ela recebe o nome de quê? Meretriz. Que significado dá o nome de Babilônia. Esta mulher aqui, que é uma igreja, ela é representada por uma mãe. Se tem mãe, tem as filhas. Filha de quê? Mãe das prostitutas.
prostitutas ou abominações. Abominações. Então vamos lá. Quem está sentado em cima de uma besta? Uma mulher, que significa o quê? Uma prostituta, que tem um nome, que tem um significado por uma cidade ou uma igreja. E também ela recebe o nome de uma meretriz, que é uma Babilônia. E esta meretriz, que é uma Babilônia, representa uma igreja, que é a igreja mãe. E se tem a mãe, tem as filhas que são prostitutas ou abominações. Certo? Quem é a igreja mãe? Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia das edições paulinas, a Bíblia católica, no capítulo 17, o comentário do rodapé já diz que a igreja mãe é a igreja católica. Então quem é Babilônia? A igreja católica, acompanhada com um conjunto de religiões que se afastaram da fé, que se afastaram dos mandamentos. E esta mulher, ela é meretriz e prostituta. Então é por isso que a gente, quando lê Apocalipse capítulo 18, fala assim: sai de onde? Sai dela, povo meu, para não ser desculpe dos seus pecados, nem participando dos seus flagelos. Sair da onde? Sair da onde? De Babilônia. Sair da meretriz. Sair da onde? Da prostituição. Por que prostituição? Porque a Bíblia fala que ela deu cálice do vinho da sua prostituição, e com este cálice embriagaram-se os reis da terra, os comerciantes, os negociantes, se embriagaram com o fim da sua prostituição. Esse fim de prostituição significa um falso sistema de ensino, ou seja, um falso sistema doutrinário que embriagou as pessoas. Então Deus está dizendo assim: você quer ser salvo? Saia de lá, não fique lá, porque se você ficar lá, você vai se perder. Porque lá está a idolatria, as feitiçarias, entendeu? E toda espécie de gênero mal. Então está dentro de Babilônia, ok? Então, essa mulher, ela está sentada em cima de uma besta, mas ao mesmo tempo ela está sentada em cima de quê? De muitas águas. Águas aqui tem uma representação simbólica de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. São símbolos de quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então essa mulher representa uma igreja, também uma cidade que está sentada em cima de muitas águas, povos, multidões, nações e línguas. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Por parte a gente vai realmente colocando aqui a explicação para que a gente possa chegar ao entendimento do Apocalipse capítulo 18. Bem, essa mulher que está em cima de uma besta, que tinha 7 cabeças, essas 7 cabeças aqui, ó, lá na frente, ela tem um outro significado, mas vamos por parte. 7 cabeças, se você for analisar, quando o Apocalipse foi escrito, entendeu? Então foi escrito num período realmente em que os cristãos estavam sendo perseguidos, certo? Então essas 7 cabeças aqui, ela tem uma representação assim. Por exemplo, 7 cabeças. Nós podemos considerar essas 7 cabeças como 7 formas de governo do Império Romano. Vou colocar aqui para vocês poderem realmente ficar entendido. Aqui está: realeza, consulado, ditadura, decifrado, triunvirado, império e papado. Ok. Tem uma outra explicação que a gente poderia até ver nessa questão também, que essas 7 cabeças também podem alguns estudiosos da Bíblia também aplicam assim como 7 períodos, 7 impérios mundiais, como por exemplo o Egito, a Síria, Babilônia,
Medo-Persas, Grécia, Roma, por último, papado. Também dá certo, certo? Ok? Então veja bem, quando a gente vai lá para frente, o Apocalipse vai dizer para nós o quê? O Apocalipse vai dizer o quê? Vai dizer o quê? As 7 cabeças que você viu, no qual a mulher está assentada, em cima de uma besta, aí já tem uma outra coisa, ó, aqui agora, ó. 7 cabeças, agora são 7 montes. São 7 montes. Quais são eles? Ou 7 reis, 7 montes. Esses 7 montes são Aventino, Palatino, Viminal, Esquilino, Capitolino e Sério. São 7 montes. Também são 7 reis. 7 reis. A palavra rei significa rei, reino, certo? Rei ou reino. Então, esses 7 reis aqui, que a gente vai colocar agora em pauta para que a gente possa realmente entender o que o Apocalipse quer dizer para cada um de nós hoje. Eu não vou falar muito, porque eu falei para vocês que a gente vai apenas fazer um breve resumo do Apocalipse 18, para que a gente possa entender algumas palavras e os seus significados, porque o Apocalipse, 95% do que a gente lê, a gente não entende como a gente lê, apenas 5% a gente entende como a gente lê, ok? Então vamos lá. Agora eu vou fazer questão da gente poder ler o que está escrito no Apocalipse capítulo 18. Eu só quero mostrar para vocês verem em que ponto da história nós estamos vivendo. Capítulo 18 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 18. Ou capítulo 17, aliás. Vamos lá, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então esses 10 chifres são o mundo dividido em 10 blocos mundiais. O mundo vai ser dividido em 10 blocos mundiais. Esses blocos estão em formação. Então quando Jesus Cristo voltar, ele vai encontrar o mundo dividido em 10 blocos mundiais, certo? E nós estamos caminhando realmente a passos largos para esse momento, ok? Versículo 13. Tem esses um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. E esses 10 blocos mundiais ainda não receberam o poder. Quando receberam, vão morrer apenas por 1 hora. E 1 hora a profecia representa um dia, e um dia a profeta representa 1 ano. Pelejarão contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerá também, são chamados de eleitos e fiéis até se acharam com ele. Falou-me ainda, as armas, já expliquei esse assunto aqui para vocês. Bem, aqui há o sentido, versículo 9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, já expliquei para vocês, aos quais a mulher está assentada, são 7 reis, os quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar um pouco. Eu vou explicar isso aqui para vocês. 7 reis, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas,
Grécia, Roma, papado. Aqui é 538. Aqui é 168. Aqui é 333. Aqui é 538. Aqui é 606. Esse aqui é AC, AC, AC e DC. A sigla AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, ok? Então, quando a Bíblia fala que 5 já passaram, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Um existe, que foi na época de João, Roma Imperial. E outro ainda não é chegado, mas quando chegar durará pouco tempo. O que não é chegado é o que? O papado, que foi 538, representado pelo poder da ponta pequena. Daniel capítulo 8 fala a respeito desse assunto. Daniel capítulo 7, versículo 25 fala a respeito desse assunto também, certo? Então, os 5 que passaram para o povo judeu, para os cristãos na época do Apocalipse, foram esses 5 aqui, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O que existia foi na época de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi crucificado sob o imperador Pôncio Pilatos, Império Romano, esse aqui. E o que ainda não existe, mas ainda há de chegar, e quando chegar durará um pouco de tempo, era o papado. Deu para entender aí agora? Entendeu? Então o papado 538, que teve a sua supremacia até os anos de 1798. Ok? Agora veja bem, algo interessante aqui, que eu gostaria de também levar em questão, para que a gente possa chegar ao entendimento. Aqui está o sentido de que a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é este, o 8º veio, que procede do 7 e caminha para a destruição. Eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Aqui a palavra de Deus diz assim, ó, 13:3. E então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vocês lembram que eu li para vocês Apocalipse capítulo 18, a gente ouviu no vídeo, que tinha o quê? Uma mulher assentada em cima de uma besta, que tinha 7 cabeças, e essa mulher representa o quê? A grande cidade. Essa cidade representa Roma, o centro do catolicismo, e esta mulher representa uma igreja, que é uma meretriz prostituta, que significa Babilônia, a igreja mãe, que representa a igreja católica, apostólica romana, que deixou até de ser cristão, passou a ser romano, certo? Então vamos lá, a Bíblia está falando que também existe o quê? 7 reis. Que 7 reis são esses? A partir de 1922, certo? Eu não vou escrever porque vai levar muito tempo. A partir de 1922, o Vaticano passou a ser um Estado independente, isto é, um país. O Papa passou a acumular títulos. Que títulos são esses? Rei, imperador, sacerdote, Santíssimo Padre, entendeu? Infalível, entendeu? Intercessor, ó os títulos que ele passou a possuir a partir dos anos de 1922, ok? E eu vou colocar aqui algumas palavras para você realmente chegar a entender que foi isso uma pura verdade, certo? Então, a partir de 1922, a partir dos anos de 1900 aqui, ó, 1922, essa ferida mortal
que recebeu um copo, ela foi curada. Quer dizer, nos anos de 1798, Berthier, que era o general de Napoleão, rei da França, ele foi até a cidade de Roma e levou aprisionado o Papa Pio VI para a França, certo? Então, aí até o Papa morrer. Então, isso significa que é a pena de morte, em 1798. Então, aí, o que aconteceu? A partir dos anos de 1922, foi que a ferida mortal passou a ser curada. Então, aqui, ó, 1922. A partir de 1922, o Vaticano passou a ser um país, um Estado independente. Isto é, um país. E a partir de aí, o Papa passou a acumular títulos como rei, imperador e assim como quiserem chamar. Eu já até falei para vocês, como Santíssimo Padre, como intercessor, Padre, significa algumas línguas pai, entendeu? Infalível e assim por diante, ok? Então, isso aí significa os nomes, as blasfêmias que a mulher estava realmente carregando, aquelas 7 cabeças que tinham nomes de blasfêmias. Então, essas blasfêmias significam esses títulos aí que o Vaticano realmente carregava. Ok, então vou colocar aqui algumas datas, certo? Vou botar aqui 1922 a 1922 a 1938. Vou botar outra data aqui, ó, 1938 a 1958, 1958 a 1963, 1963 a 1978, 1978, 1978. Aqui, ó, 1978 a 2005, 2005 a 2013, 2013, interrogação. O que significa isso? Isso aqui significa a restauração da ferida, da cabeça que foi coberta de morte e ela reviveu. Entendeu? Porque a partir dos anos de 1998, até a gente chegar aqui, ó, houve um período aí em que o Papa, ele não era mais soberano, ele não governava, ele não tinha autoridade, porque recebeu a ferida de morte, foi golpeada. Mas com o assinado tratado de Latrão por Mussolini, então aí ele realmente resolveu dar para Roma um Estado independente, o Vaticano, e aí o Papa voltou realmente a receber a sua autoridade. Então, o que aconteceu? 1938, aqui veio o primeiro Papa, ó, Pio XI, Pio XII, aqui, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o outro, Francisco. Vamos lá? Quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a ferida mortal sendo restabelecida aqui, ó. Começou em 1922 e nós chegamos aonde? Já estamos aonde? Do ano? Nós estamos aonde aqui agora?
ano 2023. A ferida foi golpeada de morte, foi curada, foi restabelecida, entendeu? Aí foi o que aconteceu com a volta dos papas, Pio XI, Pio XII, João Paulo, ou João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Papa Bento XVI e por último o Papa Francisco. Agora veja bem, irmãos, o que a Bíblia está dizendo assim? Que a Bíblia está dizendo o quê? Vamos levar em consideração o que o texto está dizendo aqui, ó, para você ver onde é que nós estamos vivendo, certo? Capítulo 17. Alguém me ajuda a achar o verso aí? Os 10 chifres que são 10 reis, os quais ainda não receberam o poder. Versículo 15. Tem esses um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Me ajuda a gente a encontrar o verso. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. Versículo 9. As 7 cabeças são 7 nomes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais também caíram 5, e um existe, e o outro ainda não é chegado. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede do 7º, e o caminho para a destruição. Olha, não existe 8 reis, existe 7 reis, mas o 8º procede do 7º. Qual é o 8º aqui? O 8º é quem? O 8º é esse aqui, ó, Francisco, que caminha para a perdição. Caminha para a perdição. Segundo os grandes pregadores, dizem que se não surgir um outro Papa, Francisco realmente é o cumprimento da profecia. Se Francisco renunciar e surgir um outro Papa, vai ter 3 Papas vivos na história, nunca houve. É coisa para pensar e refletir? É preocupante ou não é? É motivo da gente realmente estarmos agradecidos a Deus por nós fazermos parte realmente de um contexto profético ou não? A Bíblia fala que bem-aventurados aquele que chega até o fim desses dias, não é assim? Daniel capítulo 12, lá existem 3 profecias, uma profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, outra profecia de 1290 dias e outra profecia de 1335 dias. Bem-aventurado aquele que chega até o fim dos 1335 dias. Se eu e você estivermos vivos por essa ocasião, nós seremos bem-aventurados, porque nós então estaremos, no caso, prontos para receber Jesus Cristo com vida quando Ele voltar com poder e grande glória. Então, gente, olha, falar em profecia, principalmente Apocalipse, não é algo muito fácil. A gente precisa realmente pedir muita sabedoria a Deus, entendimento, para que a gente possa realmente compreender a mensagem profética. Por esse motivo, muita gente não faz questão de ler o livro de Apocalipse. E muita gente, sabendo que a mensagem vai ser profética, muita gente até deixa de vir para ouvir a mensagem. Mas quando ele não vem para ouvir a mensagem, ele está perdendo muito com isso, porque a mensagem realmente não é para mim, a mensagem é para vocês. A mensagem primeiro é para mim, mas a mensagem também é para vocês. Porque a Bíblia fala que quem fala em profecia traz edificação para a igreja, mas quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Quantas pessoas faz parte da igreja e não tem realmente o entendimento das palavras proféticas? A Bíblia fala que temos, portanto, confirmado a palavra profética, vocês bem estar atentos, porque ela é como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então vamos lá fazer um resumo. O que nós vimos no Apocalipse capítulo 17? Nós vimos o quê? Uma prostituta
prostituta amontada de cima de quê? De uma besta que tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Essa prostituta significa o quê? Uma mulher. Mulher em profecia representa a igreja. E o que João viu, que estava sentado em cima de uma besta, representa também uma cidade. E essa cidade é a cidade de Roma. Essa mulher também está sentada em cima de muitas águas, povos, multidões, nações e línguas. Também essa besta tinha o quê? 7 cabeças, que são 7 formas de governo do Império Romano, que vai de realeza até o papado. Também representa outra coisa, 7 impérios mundiais, como Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e, por último, o papado. Ok? Os 10 chifres representam também aí o mundo dividido em 10 blocos mundiais, no qual está em formação ainda, certo? Mas existe também uma profecia no capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, capítulo 3 de Apocalipse, que essas 7 cabeças também, esses 10 chifres também representam os 10 reinos, ou seja, a divisão do Império Romano em 10 partes a partir dos anos 476 anos domes ou depois de Cristo. Ok? Então nós temos aqui, eu fiz questão de colocar aqui algumas datas e alguns nomes que são realmente os reis que faziam parte deste contexto, que era para representar a cura da cabeça que foi ferida de morte em 1798. E a partir dos anos de 1929, essa ferida mortal foi curada, foi restabelecida com a volta desses papas aqui, certo? Mas eu lembrei de alguma coisa aqui, vou pagar rapidinho aqui, para a gente fechar, certo? Cair essa frente. Ok. Lembra que eu falei para vocês que a besta tem realmente nomes de blasfêmia? Ali representa os nomes que o papado estava usando por alguns períodos. Vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem aqui. Por exemplo, durante alguns períodos o papado usou alguns nomes, certo? Os papas carregavam em suas tiaras alguns nomes. Que nomes são estes? Vou colocar aqui, ó. Esses nomes são latinos, não são da língua portuguesa. Ficarivis, Fili, Dei. Eu acho que muita gente que está entrando na igreja de 10 anos para cá, talvez, não sabe dessas coisas no qual a gente está aqui falando para vocês. Muitos, como os tocos velhos da igreja, como Zé Roque, Manutes, Levi, etc., eles já realmente ouviram essas mensagens, mas a gente precisa de reaver as mensagens, porque a tendência nossa é esquecer aquilo que a gente já aprendeu por muito tempo. Então, esses nomes são latinos, que era realmente usado pelo papado, na tiara dos papas, e eles têm alguns significados. Nós vamos aqui usar letras romanas e o significado numérico de cada uma delas. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, o V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, aqui 1, aqui 5, aqui 1, aqui 50, aqui 1, e aqui 1, e 2, esse passa aqui 500, e aqui 1. Vamos somar? 5 e 1, 6, 6 e 1, 7, 7 e 5, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, 1 e 5, vai indo aqui, né? 1 e 5, 6. 1 e 5, 6. Viu aí? 666. Lembra que a Bíblia fala que é o número de um homem? A Bíblia não fala assim, Apocalipse capítulo 13? Certo? Então veja bem. Vou colocar aqui outro nome aqui, ó. Vicaris, Vicarivis,
generales, de internos. Vamos lá. V vale quando? Sim. I vale quando? Ou parece que não está quase saindo agora, né? C vale quando? Está com medo, gente? Tem medo do Apocalipse? O I vale quando? O V vale quando? Aqui nós temos um I. Vale quanto? O D vale quanto? 500. Esqueceram? Do organismo romano? O I vale quanto? O I vale quanto? 1. E o I vale quanto? 1. Vamos somar? 5 e 1. Vamos lá? 5 e 1. 6 e 1. 7 e 5. 13, 14, 15, 16. Vai 1. 1 e 5, cadê? Está faltando uma palavra aqui. Aqui, ó. Aqui é 5. É 50. O L é 50, não é isso? Pronto. 1 do 16 com mais 5. 6. 1 e 5. Aqui, ó. 1 com mais 5. 6. Quanto deu? 666. Entendeu? Os nomes de blasfêmia que o papado usava. Ó. Vicaris vis, vicus dei. Certo? 666. Vicaris vis generais, dei internis. Significa 666. Depois eu volto para falar, vou explicar alguma coisa aqui. Pronto, outra palavra. Latinos. É porque o V de U, certo? Rex. E a palavra é sacerdote. Sacerdotes. Vamos lá. O L vale quanto? 50. O I vale 1. O V vale quanto? 5. Rex 10. Aqui, ó. 10. E por último, o B, que vale 500. Vamos somar? 5 e 1, 6. 5 e 1. 5 e 1. Está faltando aqui uma palavra. C. O C lá, o 100. É o C aqui, ó. Ela se esqueceu de uma certa, irmã. Muito bem, obrigado, irmã. Então aqui, ó. 1 e 5, 6. 1 e 5, 6. Entendeu? 6, 6, acerta aí? 6. Tá vendo? Eram os nomes que os papados usavam nas suas diárias. Todas elas significavam 660 aí? 6. Ok? Então, vicário significa substituto de quem? Do Filho de Deus. Então, o Papa estava dizendo que ele era o substituto do Filho de Deus. Isto é uma blasfêmia. Vicário quer dizer vigário, né? E vigário do Filho de Deus. Então, vigário, aqui ó, vicário significa vigário, ou seja, substituta, generais, quer dizer general, dei, quer dizer Deus, internos, intercessor, quer dizer intercessor de Deus na terra. Olha que blasfêmia, é ou não é? Uma blasfêmia. Muito bem. Latinos, rex, sacerdotes. Então esse latim, rex significa rei, e sacerdote significa sacerdote. O que é que a Bíblia fala? Nós não temos nenhum outro sacerdote que pode ser diante de Deus, em trono da majestade, vamos dizer, Jesus. Então o papado ousadamente colocou os papas para ser o sacerdote, intercessor, para ser rei, para ser vigário, substituto do Filho de Deus. Isso tudo é uma blasfêmia. E é por isso que a Bíblia fala que Babilônia se tornou morada de demônios e cobiços de toda espécie de aves imundas. Entendeu? Quer dizer, o catolicismo está inserido nisso aqui, irmãos. Certo? Que é representado por uma prostituta, por uma meretriz, a mãe das abominações da terra. E é por isso que a gente não pode ficar em Babilônia, porque senão de ficar em Babilônia nós vamos se perder. E a Bíblia fala que
é tempo da gente sair da Babilônia e se unir com o povo de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Procurei, resumidamente, explicar para vocês, mas aquele que quiser realmente chegar a se aprofundar a esse assunto, aí tem que meter a cara na Bíblia e estudar bastante. Amém. E só aqui não basta. Aqui é apenas um básico para que a gente possa realmente abrir o nosso período. Amém. Deus abençoe, nos guarde e nos proteja para o seu reino de Deus. Amém.